Segundo Crônicas 7, 11 até 22. Diz o texto. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da terra, da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Até aí. Finalmente chegamos em 2024, primeiro culto do nosso novo ano. E estamos falando já há alguns domingos, como sempre fazemos, todo início de ano, fazemos planos, prospectamos novos desafios, novas metas, e sempre desejamos, obviamente, que o novo ano seja melhor do que o ano anterior. Não, esse ano vai ser melhor, se Deus quiser. E no domingo passado, nós já falamos um pouco sobre o nosso desejo, meu desejo especialmente como pastor de vocês, para vocês fazerem uma reflexão na vida espiritual. Na vida pessoal você define as suas metas, os seus objetivos. Mas o meu desejo, o meu pedido foi para que vocês fizessem uma reflexão na vida espiritual de vocês, como é que foi. E o desafio foi que para nós sermos incentivados a melhorar, a crescer um pouco mais em nossa vida espiritual. E para que esse crescimento aconteça, é preciso alguns passos, é preciso nós tomarmos algumas decisões, é preciso nós incluirmos algumas práticas, se é que ainda não fazemos, na nossa vida, práticas essas, disciplinas espirituais. Irmãos, eu sei que eu tenho batido muito nessa tecla, e às vezes eu acho que eu estou sendo repetitivo, cansativo, e eu confesso que hoje eu não ia falar sobre isso. Eu juro pela minha mãe, eu confesso que hoje eu não ia falar sobre esse assunto. Eu já tinha estudado um outro texto de Jeremias 29, eu já tinha pesquisado, lido alguns comentários, e a hora que eu sentei no computador para escrever, vem uma vozinha, né? E fala: não, ainda precisa falar mais. Então, não me crucifiquem. Mas de última hora, Deus muito claramente falou comigo para a gente falar sobre esse assunto de novo. Então, como diz ou dizia o velho lobo que nos deixou essa semana, vocês vão ter que me engolir
mais uma vez sobre esse assunto. E eu já adianto uma coisa, o pacote da vozinha veio completo, veio uma aqui e outra aqui. Uma falou, fala sobre oração, e a outra falou, fala sobre jejum. Então domingo que vem é sobre jejum. Então se você não vier domingo que vem, eu já vou saber que vocês não querem fazer jejum. E eu vou puxar a orelha de vocês, ó, estou filmando aqui. Então já está dado o spoiler aí sobre o que vai ser o assunto de domingo que vem, ok? Irmãos, estamos vivendo um novo tempo. E eu confesso que eu estou muito feliz, de verdade, de verdade. Feliz com essa igreja, feliz com o que Deus está fazendo na vida dessa igreja. Feliz com o que Deus está fazendo na minha vida, ou através da minha vida, no meu ministério, que eu não mereço, mas Ele assim decidiu me usar. E eu confesso que eu estou muito feliz com na nossa caminhada aqui. E eu creio que nós estamos vivendo, sim, um novo tempo na nossa vida, em vários aspectos. E dentro desse grande tema, vivendo o novo tempo, eu quero falar hoje com vocês, vivendo a prática da oração. Esse é o nosso tema, vivendo a prática da oração. Muitas pessoas têm vergonha de orar em público. Ainda ontem na nossa reunião, alguém, não vou citar o nome, citou que tem vergonha de fazer oração em público. Eu sei que muita gente aqui tem vergonha. Se você pedir para orar, meu Deus, não, pelo amor de Deus, né? Mas isso é por quê, né? Por que nós temos vergonha? Você bem sabe que orar é o quê? Falar com Deus. É simples assim. Mas nós vemos pessoas orando, falas difíceis ou palavreados mais bonitos, e aí nós imaginamos que a nossa oração é muito simples, é muito feia, perto daquele que ora lá todo domingo, que já tem o costume, e aí a gente fica com vergonha. Bom, isso é um grande mito, é um grande erro. A oração, ela parte do coração, e é aquilo que você falar, é aquilo que sai do seu coração. Não são palavras bonitas ou palavras feias que vão impactar o coração de Deus. O que impacta o coração de Deus é a sua sinceridade, a sua vontade, o seu desejo de realmente falar. E outra coisa, não existe oração forte ou oração fraca. Isso é outra bobagem, outra teologia errada que se prega por aí. Existe oração, não existe oração forte ou oração fraca. Existe oração que parte de um coração sincero. Um teólogo contemporâneo chamado Karl Barth disse certa vez, aspas, nossas orações, de fato, são fracas e pobres. Entretanto, o que importa não é que as nossas orações sejam fortes, mas o que importa é que Deus as ouça, eis porque oramos, disse Barth. E quando eu falo sobre a prática da oração, então, eu estou me referindo a nós investirmos tempo de qualidade, e não ficarmos apenas naquela oração do enquanto. Sabe aquela oração do enquanto? Enquanto eu estou dirigindo, eu estou orando. Amém. Enquanto eu estou lavando a louça, eu estou orando. Enquanto eu estou esperando o ônibus, ou aqui é mais difícil, né? São Paulo é como um metrô, etc. Eu estou orando. Enquanto eu estou arrumando a casa, enquanto eu estou viajando, eu estou orando. Enquanto eu estou deitado, quase dormindo, eu estou orando. Ok. Errado? Não. Mas a oração do enquanto, apenas o enquanto, é pouco. A prática da oração, ela requer tempo de qualidade, tempo de exclusividade para Deus. A prática da oração nos ajuda a conseguirmos separar esse tempo, definir isso como realmente prioridade no nosso dia ou no nosso tempo. Não é enquanto eu estou a caminho do trabalho eu oro, é antes de ir para o trabalho eu dedico um tempo exclusivo de oração para Deus, para depois, enquanto eu estou indo do trabalho, eu posso continuar orando, porque a Bíblia fala orar sem cessar. Mas só o enquanto é muito pouco. Então nós devemos orar, primeiramente, na minha compreensão,
pela nossa vida espiritual. Eu preciso ser transformado primeiramente, porque se a minha vida está sendo transformada, se eu estou vivendo um novo tempo em constante crescimento, naturalmente a igreja é transformada. Então esse tem sido o meu maior desejo. Eu tenho orado dia após dia, primeiro pela minha transformação, e eu oro dia após dia pela transformação também da vida e crescimento espiritual da vida de vocês. Bom, então eu quero ver, a partir desse texto que nós lemos, 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, que a oração deve ser feita individualmente. Cada um deve ter um tempo exclusivo e individual com Deus. O livro de 2 Crônicas, se você tem um certo conhecimento ou já leu, começa com aquele pedido clássico, onde Deus disse para Salomão: pede-me o que quiseres e eu te darei. Quem gostaria de ouvir essa oração aqui de Deus? Pede o que quiser e eu vou te dar. Eu queria. Só que assim, eu acho que eu ia ter que falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu peça para o Senhor? Porque se eu pedir o que eu realmente quero, vai dar ruim. Eu não vou te agradar. Eu vou pedir dinheiro, eu vou pedir carrão, casona, rancho, fazenda, gado. E não vai dar muito certo. Depois não vou ter dinheiro para pagar o IPVA, o seguro, manter a casa, manter a fazenda. Aí eu vou pensar, eu vou falar: não, Senhor, me dá um salário aí umas 50 vezes mais do que eu ganho hoje. Porque aí, ó, eu vou aumentar meu dízimo, o Senhor vai sair ganhando, Deus. Eu vou dar uma oferta mais gorda, eu vou abençoar os pobres. Então, uma parceria, o Senhor me dá, eu ganho, o Senhor ganha. Então, na empolgação, nós pediremos algo errado. Você bem sabe que Salomão era filho de quem mesmo? Davi, o rei Davi. E como filho, ele acabou sendo sucessor do próprio rei. E logo no início, Salomão já sentiu a grande responsabilidade. Afinal, Davi foi um grande rei e ele ia ser o sucessor de Davi. Você suceder um grande rei não é algo simples. E então, após Deus dar essa colher de chá para ele, ele fala que ele queria sabedoria e conhecimento. O maluco era diferenciado. Ele pediu sabedoria e conhecimento. E Deus se alegra tanto com ele, pelo fato dele não ter pedido riquezas, bens, honras e nem a morte dos seus inimigos, que ele acaba concedendo a Salomão, além do que ele pediu, sabedoria e conhecimento, bens, honras, riquezas. O céu estava em promoção. Pede 2, leve 5. Salomão foi certeiro no seu pedido. Tiago 4:3 fala: pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, irmãos, nós precisamos exercer a prática da oração, sim. Mas não basta exercermos a prática da oração, também é preciso orarmos da maneira correta, orarmos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não apenas orarmos e pedirmos coisas que são para o nosso próprio bem. Como eu disse há pouco, se Deus pede para você, pede o que você quiser que eu vou te dar, com certeza, ou 99,999% de certeza, você vai pedir alguma coisa para o seu próprio bem, para o seu bel prazer. Eu vou pedir alguma coisa para o meu bem. Então nós precisamos exercer a prática, mas também saber o que nós pedimos. E o desejo que Deus quer de nós é que nós tenhamos a nossa vida transformada, que nós tenhamos vidas que estejam dispostas a agradar a Ele no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na igreja, na vizinhança, não importa. O desejo de Deus é que nós façamos igual Salomão: Deus, me dá sabedoria e conhecimento para eu saber lidar com a minha esposa. Me dá sabedoria e conhecimento para eu saber lidar com meu marido.
Me dá sabedoria e conhecimento para eu saber lidar com os meus filhos, para eu saber lidar com o meu patrão, para eu saber lidar com o meu empregado. Me dá sabedoria e conhecimento para saber em que área o Senhor quer que eu te sirva dentro da igreja. Me dá sabedoria e conhecimento para saber como eu posso ajudar as pessoas lá fora. Quando o mendigo vier pedir dinheiro, eu fico naquela, será que eu dou ou não dou? Se eu der, ele vai comprar droga, álcool, ou ele vai comprar realmente o gás ou o leite para a criança, eu não sei. E a gente fica naquela dúvida, porque a gente não está assim, em conexão muitas vezes com Deus. Coisas simples, mas são práticas, é isso que a gente vive no nosso dia a dia. Como saber lidar com isso? Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para ser um imitador de Jesus Cristo. É isso que Salomão estava pedindo para Deus, é isso que Deus quer que nós peçamos a Ele. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz: Deus disse a Salomão, visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, não pediu bens, não pediu honras, não pediu a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas pediu sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituir rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E de lambuja eu lhe darei também riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que ele pediu 2 coisas e ganhou 5. Exerça então a prática da oração de maneira individual. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Coloque essa prioridade na sua vida. Ore, irmão. Ore, minha irmã. Ore. Ponha isso como prioridade na sua vida. Não ore apenas quando você está passando por lutas, dificuldades ou precisa de resoluções. Ore, ore. Como é que é a música? Tá não sei o que, ore. Tá chorando, ore. Tá tudo bom, ore. Tem uma música que fala assim? Louve, ore, enfim. Priorize a prática da oração na sua vida individual. Você e Deus. Segundo, a oração deve ser coletiva. Depois de Salomão receber sabedoria, conhecimento e riquezas, a história nos conta que Salomão começou a construir o templo de Jerusalém. E após o término dessa grandiosa obra, Salomão ora a Deus dentro do templo, diante de toda a congregação. E olha o que diz o texto, 2 Crônicas, capítulo 6, versos 12 a 14. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela. Depois, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. E pule lá para o verso 21, diz o texto: Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Então aqui nós vemos Salomão se ajoelhar dentro do templo, estender as suas mãos para o céu e fazer essa oração. E essa postura de se ajoelhar é uma postura que demonstra melhor, um ato de humildade por parte da vida de Salomão. Um ato de humildade perante Deus, perante a própria congregação, além de demonstrar uma atitude de fé, pois ele estava à espera de uma resposta de Deus. Percebam que Salomão, ele começa a sua oração dizendo: Ó Senhor Deus, não há Deus como tu nos céus e na terra. Então,
Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, por exemplo, ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perceba que em nossa prática, sempre que nós vamos entrar na presença de Deus, nós precisamos ter uma atitude de humildade, demonstrando que Deus é superior, e que Deus deve ser adorado, e que Deus deve ser exaltado, porque isso demonstra que eu estou colocando Deus no seu devido lugar, independente daquilo que eu estou sentindo ou passando. Deus continua sendo Deus, merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. E Salomão continua a sua oração, lembrando então da aliança de Deus para com Davi. E depois ele questiona como seria possível um Deus que era tão grande habitar no meio de homens pecadores na terra. E então ele reconhece que ele precisava pedir que Deus perdoasse os pecados daquela nação. E no verso 31, ele diz: para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias. Andem nos teus caminhos todos os dias, que viverem na terra que deste aos nossos pais. Então vejam a importância que Salomão dá diante do povo para a questão da consagração pessoal de cada um daqueles que ali estavam. Isso é viver um novo tempo. Obediência aos mandamentos de Deus. Salomão estava batendo nessa tecla. Andar nos caminhos do Senhor. Salomão estava batendo nessa tecla. Portanto, essa deve ser a nossa oração como igreja, a oração comunitária que nós devemos fazer, reunidos aqui no templo como povo de Deus, por uma busca de santidade, assim como Salomão estava dizendo, por uma busca de intimidade com Deus, por uma busca de transformação das nossas vidas, de modo que a nossa caminhada seja uma caminhada nos caminhos do Senhor, agradando ao Senhor, vivendo um novo tempo. E no capítulo 7 de Crônicas, estamos viajando bastante aí no livro de Crônicas, 7 de 2 Crônicas, nós vemos a glória do Senhor. Olha o que diz o versículo 1 ao 3. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquele templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse foi o resultado da oração de Salomão, da oração daquela congregação, a presença da glória de Deus enchendo aquele templo. Oxalá, tomara, que um dia nós possamos ter uma experiência parecida com essa. Eu desejo que um dia nós tenhamos algo como desse tipo. Terceira e última ponto da nossa reflexão: Deus ouve a nossa oração. Voltando lá para o nosso texto base, 2 Crônicas 7, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Salomão. Assim que Salomão acabou de orar, ele e todo o povo ofereceram sacrifícios a Deus e consagraram aquele templo que ele havia construído a Deus. E ao término desses atos, no verso 12, nós vemos que Deus apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Deus não fez aliança com nenhuma outra nação a não ser Israel. Ora, quem é o Israel hoje? Nós, a igreja. Nós somos o Israel de hoje. Então, nós, a igreja de Cristo, podemos nos apropriar desta aliança. E ao apropriarmos desta aliança, podemos nos apropriar dessa promessa que foi feita lá atrás. Os versos 14 a 18 você bem conhece.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu quem? Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Aqui há algumas condições que o texto nos dá. O texto começa com a palavra se. Se o meu povo, uma conjunção adversativa condicional. Tá certo, professora? Conjunção adversativa condicional. É uma condição, é uma condicional. Se o meu povo. Portanto, há algumas condições para que nós tenhamos a nossa oração aceita por Deus. Apenas um parênteses. Quando eu digo oração aceita por Deus, cuidado. Não entenda a oração respondida da maneira que eu quero por Deus. Se o teu filho, você que é pai, faz um pedido, você não é surdo, você ouve. Significa que você vai atender da maneira que ele está te pedindo? Não, mas você ouve. Oração aceita por Deus é isso, Deus ouve. Mas não quer dizer que ele vai atender do jeito que você quer. A vontade soberana ainda é dele. E ele fica contente com a nossa atitude de orar. É isso que agrada o coração de Deus. Deus já trabalha sem as nossas ações. Quando eu oro, eu trabalho em parceria com Deus. Eu estou junto com Deus no processo. Então Deus está se agradando daquilo que eu estou fazendo. Isso é orar e entender o que é uma oração aceita por Deus. E a oração é sempre feita em nome de Jesus e que seja feita à vontade dele, e não necessariamente a nossa. Portanto, Deus ouve a nossa oração, sim, e ele se alegra, ele se agrada com a nossa oração. Concluindo então, irmãos, nesse primeiro domingo de 2024, que nós estamos aqui reunidos como igreja, o desafio que Deus está colocando no nosso coração é que você tenha uma vida prática de oração. Uma vida de oração desejada por Deus. Deus deseja isso de nós. A oração, então, ela deve ser colocada como prioridade nas nossas vidas. O próprio Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Lá em Lucas 22, 39, diz que ele saiu e foi como de costume orar. Então Jesus tinha uma prática costumeira de sair para orar. Ora, Jesus, sendo Jesus o próprio Deus, tinha o costume, tinha a prática da oração. Que dirá nós? E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. O que ele foi fazer lá? Orar. Depois você estuda o texto na sua casa. Então nós temos que seguir o modelo do mestre. O mestre tinha o costume de orar. Uma vida intensa de oração. Então a oração precisa ser prioridade. Ah, mas você não conhece minha vida, eu não tenho tempo. Essa é a
desculpa mais comum que a gente ouve e dá. Eu já disse isso mais de uma vez e vou dizer novamente. Tempo é uma questão de prioridade. Se é prioridade, você arruma tempo. Se você for no médico amanhã e disser, caminhar 3 vezes por semana, 1 hora, senão daqui 1 mês você está no caixão. Você arruma tempo rapidinho. Porque tua vida vale o tempo. Tua vida é prioridade. Então é assim que a gente precisa pensar no reino de Deus. É prioridade. E prioridade é uma questão de tempo. Se eu não tenho tempo, aquilo não é prioridade para mim. Então, arrume tempo. As nossas práticas espirituais, entenda isso também, não deve ser algo pesaroso, algo pesado, mas deve ser algo prazeroso nas nossas vidas. Quando eu entendo o que é servir a Deus e dedicar tempo a Deus, eu tenho prazer de fazer. É diferente fazer algo por obrigação, com medo de ir para o inferno. Se você orar mais ou menos, não vai definir se vai para o inferno ou para o céu. Já te adianto isso, tá? Não é isso que vai definir. O que Deus quer é simplesmente que nós agrademos Ele com as nossas atitudes. É uma vida de gratidão, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida feliz e alegre, exercendo as práticas espirituais, dentre elas a oração. Se você levar isso a sério, eu sei que você vai ter uma vida transformada. E, consequentemente, a igreja será transformada e nós veremos a glória do Senhor enchendo este templo. Porque as nossas vidas serão transformadas por Deus. Então, irmãos, não adianta a gente começar um ano fazendo planos e mais planos, se nós não estivermos colocando Deus na nossa frente. O coração do homem pode fazer planos, mas é Deus que dá o direcionamento. Hernandes Dias Lopes, todos acho que conhecem, tem um livro chamado Piedade e Paixão, um livrinho excelente. E ele diz, em uma das suas frases, o seguinte: a oração precisa ser prioridade, tanto na vida do pastor, como na agenda da igreja. O tapa vai dos dois lados. A grandeza de uma igreja é medida não pela beleza de seu templo, ou pela pujança do seu orçamento, mas é medida pelo seu poder espiritual através da oração. Então, a igreja se mede pelo poder espiritual da oração.